Oi, pessoal, tudo bem? Você está no Bleia Cash. Eu sou o Fabrício Flávio e hoje vocês não vão ver foto nossa do passado. Oi, pessoal, eu sou Renata Reis e realmente vocês não vão ver foto do passado. Definitivamente não, Definitivamente. porque afinal de contas Deus é bom. Muito bom, em todo tempo. Você pode nos seguir nas redes sociais, o Bleia_Cash, no Instagram, no YouTube, onde você está vendo agora, caso você ainda não nos siga, né, não tenha seguido o canal. O Bleia Cash Podcast, Bleia Cash tudo junto, podcast. Nós somos o podcast da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em São Mateus, no Espírito Santo. E hoje, como vocês bem viram, nós estamos aqui com a nossa convidada, minha irmã, negona, Renata Reis. Deus te abençoe, minha querida. Amém. Seja bem-vinda. Vamos bater um papo hoje muito legal aqui com você. Vamos falar dos seus projetos. Vamos falar do nosso passado, do nosso saudosismo. Opa! Vamos falar dos tempos de Bleia. Vamos falar dos nossos micos. Vamos falar um pouquinho de família, um pouquinho de ministério. E eu quero que você se sinta à vontade aqui com a gente para falar do que você sentiu do seu coração, para cantar também um pouquinho das suas músicas. Falar também para um público que talvez também não te conhece, né? Sim. Que a gente te conhece, é nossa irmã, você é da casa, né? Como diria o saudoso pastor Toninho, é prata da casa. Prata da casa. Prata da casa. Mas para quem não te conhece, pode conhecer um pouquinho do seu trabalho, conhecer um pouquinho do seu ministério. Como eu disse, você pode nos seguir no Instagram, no YouTube aí você pode também seguir o nosso canal e compartilhe, ajuda a divulgar esse projeto, que é um projeto da igreja como um todo, e que quando você compartilha, você está expandindo o reino de Deus e levando a palavra do Senhor para outras pessoas que, porventura, ainda não conhecem o Senhor, mas de uma forma mais descontraída, uma forma mais leve, possam se achegar aos pés dele. Renatinha, vamos começar aqui? Bora. Eu fiz uma listinha aqui, até mandei para você alguma coisinha e tal. Mas aí o que acontece? Eu queria que você falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho do seu histórico, da sua caminhada, de como você aceitou Jesus, ou se você cresceu no lar evangélico. Fala assim como se eu não te conhecesse. Fala assim. Então, eu já venho de uma família de músicos, né? Meus tios, meus avós, na verdade, músicos mesmo só tinha a família do meu pai, né? Porque da minha mãe é tudo taquara rachada. Ninguém cantava. A minha avó, que cantava um pouquinho, a minha mãe também. Só que eu já vim dessa família, né? Então, eu costumo falar que o meu contato com a música foi desde a barriga da minha mãe. Só que meus tios, meu pai, eles eram todos dentro da escola de samba, eles eram todos envolvidos em escola de samba. Meu pai desfilava em escola de samba, meu tio era compositor, então, né, tinha tudo aquilo ali. Um compositor de samba, né? Isso, tinha esses gritos aí, ele dava esses gritos doidos aí. E a gente ficava muito envolvido com isso daí, né? Mesmo eu sendo muito pequena, mas era o que acontecia ali. A gente morava num quintal, a família toda, né? Coisa de carioca. Não, condomíniozão. Condomínio. Todo mundo tem que morar junto. Agora, mais pra agora que a galera começou a se desvencilhar um pouquinho disso aí, mas o costume era, não, casou, mora aqui no quintal, vambora e vai todo mundo. Isso aí, era um quintalzão e quando não tinha quintalzão ficava... Vamos subir. Não, vamos subir. Se não tem como expandir, vamos subir. Então, eu já morava ali. E eu vivia nisso daí. Isso no Rio? No Rio. Quando foi ali mais ou menos com 3 anos de idade, a nossa vizinha era da Igreja Assembleia de Deus e ela começou a tentar evangelizar, porque ela via que aquela família era muito complicada. Hoje assim, minha casa hoje é bênção, né? Uhum. Meus tios, mas o negócio não era bonito, não. O negócio era bem, bem pesado. E ela começou a evangelizar. Só que ela foi muito inteligente, assim, foi muito sábia. Ela começou, como nós éramos muito amigos, né, dos filhos dela, ela começou a levar a gente para a igreja, acompanhando os filhos, né? Então, os meninos convidavam a gente.
E um belo dia fizeram o apelo, eu tinha 3 anos de idade, olhei para os meus 2 irmãos mais velhos e falei, vamos aceitar Jesus. Então chamamos, vamos embora. E é muito engraçado, porque mesmo com 3 anos de idade, eu lembro da cena direitinho da gente indo lá na... Nossa, né? marcou muito, marcou muito. Fomos lá, aceitamos Jesus e tal. E naquela época, a Assembleia de Deus era, né? Não pode. Não, Televisão, televisão, nada. Nada. Podcast? Podcast, misericórdia. Não. Então, eu cheguei em casa, minha mãe tinha comprado, eu era a única menina, minha mãe tinha comprado brinco, um monte de coisa pra mim. Já cheguei em casa, batendo na real, falei, não posso porque eu sou crente. Uai, falaram isso pra mim na igreja. Não, sim. Não, a gente eram outros tempos. Nossa, e vou falar, tempos bons. Sim. Tá? Porque eu costumo falar muito, quando eu converso com os jovens, né? Eu costumo falar que foi a minha formação, né? Eu entendo isso, foi muito bom. Então, eu já comecei falando isso, eu não posso. E foi muito legal porque, antes de eu nascer, não, muito antes, né? Minha mãe era criança. A avó da minha mãe era da Assembleia. Então, minha mãe foi levada para a igreja quando eu era mais nova, né? Quando eu fui para a igreja, que ela falou, que eu já cheguei colocando que podia, que não podia, ela super respeitou. Só que a intenção da vizinha era puxar a família toda. Então, o que aconteceu? Yara, vamos lá ver Renata cantando. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi me colocar para cantar, porque eu gritava horrores. Na verdade, a vizinha só sabia da minha voz, porque toda vez que minha mãe ia me bater, ela me ouvia. Entendeu? Gritos e gritos e gritos. Então, pelo grito... Pela potência desse grito... Deixa eu analisar aqui. Pela potência desse grito dessa menina, ela vai cantar demais. Isso! Olha a frequência. Muito aguda. Adorei. Cara, eu pedia socorro. Não, Não, eu sei como era um é desespero. De criança. Às vezes nem era tão assim. Nunca. Nunca. Não era nada. Então, ela me levou para cantar. Começou a colocar os meninos para poder tocar. André foi para guitarra, né? André foi logo para aulas de violão. Paulinho, na época, era pandeiro, porque bateria não tinha, não. Era pandeiro. Paulinho foi pro pandeiro, beleza. E ela, então, chamou minha mãe para ver. Aí teve uma festa, ela fez o nosso uniforme, cara. Ela não pediu dinheiro para minha mãe, ela não pediu nada, ela fez o nosso uniforme e tal, bonitinho e tal, levou a gente pra igreja, falou, Yara, vai lá ver. Quando minha mãe foi, aí já era. Aí viu os meninos lá tudo cantando. Aí já era, aí foi. Aí minha mãe aceitou, depois meu pai aceitou, meus avós... meus tios, primos, aí foi todo mundo, cara. Então, assim, eu acho muito bacana quando eu lembro disso, porque às vezes a gente não tem essa visão de uma criança, né? Do efeito que a criança pode fazer dentro de uma casa, do efeito que a criança pode fazer quando ela vai para a igreja, né? A influência dela. Então, assim, a minha história é isso daí, assim, foi quando tudo começou, né? Porque tem gente que olha... Para mim, acha que eu sou crente desde que nasci. Não. Não. E pelo contrário, com 3 anos, eu já eu tinha contato com escola de samba, eu tinha contato com pagode, eu dançava. Rapaz, eu dançava música da Gretchen, cara. Que triste. Que triste. Toda vez que eu ia tirar foto, cara, eu só tirava foto rindo se fosse com a música da Gretchen. Ai, Jesus. Nossa, Deus. Graças a Deus o Senhor te libertou. Graças a Deus. O propósito. E aí vocês vieram direto para São Mateus depois? Pois é. Meu pai, quando eu tinha 10 anos, meu pai veio trabalhar na Bahia. Né? Que lugar na Bahia? Assim? Foi na Bahia Sul. Na época, Bahia Sul hoje é a Suzano, né? Suzano. Meu pai veio trabalhar na Bahia Sul e a maioria das pessoas moravam aqui, né? Que tem blocos, né? Que o pessoal da Bahia Sul morava e tal. Foi feito para eles e tal. Então, nós viemos para cá. Rapaz, quando a gente chegou aqui, a minha igreja
era mínima. Tipo, do tamanho de uma das salas daqui da igreja. E nós viemos para a igreja, que tinha até galeria. Rapaz, quando a gente chegou nessa igreja, nós olhamos assim. Foi Isso no nosso templo antigo. o templo antigo. Não, se fosse esse aqui, que a gente não ia nem entrar. Sim, sim. Foi muito assustador. Ali eu tive o meu... Pode-se dizer que eu tive o meu primeiro impacto ministerial. Por quê? Mesmo sendo criança. Quando eu estava no Rio, eu cantava, eu estava envolvida. No Rio, eu já era regente das crianças, com 7 anos de idade. Então, para mim, era tudo muito cômodo. Eu tocava pandeiro também na igreja. Então, quando eu cheguei aqui, aí foi bravo. Por quê? Não conhece ninguém? Numa cidade diferente? Todo mundo acuado, nós ficamos literalmente acuados. Aí eu tive o meu primeiro momento, assim, que eu senti que eu travei. Então eu tive que parar, respirar. Fiquei uns anos sem cantar, sem participar de nada da igreja. Eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 anos sem participar de nada da igreja. Até o dia que me encontraram em casa, aí eu comecei a participar, mas foi tenso. É. E os meninos, eles já chegaram já chegaram tocando? Nada, não chegaram não, cara. A gente tinha muita dificuldade, né? Então, assim, uma igreja grande, a gente sabe que tem, né, essa dificuldade maior se a gente não se envolver em algum grupo, né? Se ficar lá só sentado e tal. E nós tivemos porque isso aí. geralmente acontece, tem a galera do Ministério de Louvor, tem a galera que já é do grupo de jovens e tal. E geralmente, eu entendo o que você está querendo dizer, porque são grupos assim, fechados, né? Vamos dizer assim. E é difícil romper essa primeira barreira assim, do contato, porque às vezes nem as próprias pessoas que fazem parte desse grupo percebem que tem alguém que está ficando de fora. Então, como vocês chegaram novos? Ainda mais naquela época, né? Não, hoje o acolhimento é Que outro, rolava né? aquele negócio. Ah, não, chegou esse povo aí tirado aí do Rio aí, ó. Diz que canta, diz que canta aí, ó. Diz que canta, dança, sapateia, rodopia. Ah, não. Cheio dos... Acabou. Pastor. Pastor, paz do Senhor, pastor. Então, assim, os meninos travaram também. E na época, nós moramos num bairro, né? A gente morava no bairro. E tinha a irmã Jandira Calazans. Foi a hora que ela acolheu, porque a gente passava, né? Vinha pelo mesmo caminho e tal. Então foi a hora que ela acolheu. Aí começou a trazer a gente para a igreja. Então aí foi tranquilo, né? Mas assim, é igual essa questão mesmo de quem chega. Quem chega tem que ter o primeiro passo, gente. Hoje é diferente, porque hoje tem um acolhimento, tem uma equipe de apoio, mas antigamente não conseguiu tinha. Ter essa visão. Não, a pessoa vai estar chegando. Isso tem aí. Que ter isso aí. Mas foi tenso. Mas aí tipo, você veio e aí começou a cantar na igreja, e aí os meninos começaram a se envolver também. E é aí que eu começo a ter a primeira lembrança de vocês tocando, do Juninho na batera. Isso. E aí eu comecei a me envolver com vocês, que eu comecei a me envolver com a música também na igreja. E aí eu comecei tipo assim, vocês surgiram pra mim aí. Não quando vocês chegaram aqui, vocês surgiram pra mim a partir do momento que vocês começaram a se envolver. E aí você começou, fazia o quê? Você fazia solos no grupo Ágape? Rapaz, então... Eu comecei nos adolescentes, né? E primeira música que eu cantei em inglês, cara. Inglês. Você lembra aí? Não vou fazer isso. Não vou. Mas, Renato, o mico faz parte da nossa vida. Depois eu quero até perguntar isso, daí. Eu acho que a parte que eu cantava nem era inglês, peraí. Talvez não era inglês, talvez você não entendia. Rapaz, embolou pra mim era inglês, tá? Peraí, deixa eu lembrar. Era da Marina de Oliveira. Temo, já tem-me
Ai, eu te amo, Pio. Mas não é inglês, não. Não é nada, Mas pô. Que é isso? É Que língua é essa? italiano, não é? Não é italiano. nada, não é italiano, Pio, não. falou Pio, é italiano. Pio é italiano? Ah, tá, tem um negocinho, ó. Se te amo a ti, Senhor. Aí vem o inglês. I love you. Então tinha inglês, Mas, cara. uai, que Sei música lá, é essa? eles que fizeram isso. Queria Eliseu aqui agora, mas Eliseu ia saber. Não, amor em qualquer língua. Ah, por isso, né? Em qualquer língua. Ela Mas eu sabia que misturou tinha o tudo inglês, aí. cara. Eu sabia que tinha o inglês. Mas cantou na igreja? Foi. Amor em qualquer língua, vem do coração, cantemos todo dia essa canção. Uai. Aí foi a primeira música que eu cantei. Depois que eu cantei essa primeira música, eu falei, opa, tô pronta. Tô pronta. Aí, beleza. Vim pra igreja, comecei nos adolescentes. E na época, o Ágape era meio que era uma promoção, né? Aham. O Ágape era promoção, não era assim, cheguei e tô no Ágape, não era não, era os... Não, e nem podia, né? Hoje Não. os adolescentes cantam no Ágape. Antigamente não podia cantar nos jovens, não. É porque só era batizado, né? Só batizou, entrou. Então o Ágape pra mim era o meu foco, era patente alta, então vambora. E comecei a cantar, E tinha um tempo limite, né? Casou, sai. saiu. Casou hoje, saiu amanhã, não pode cantar Não pode, domingo não. Então, aí eu comecei cantando nos adolescentes, aí depois eu batizei, entrei no Ágape. Quando eu entrei no Ágape, aí eu já estava mais acostumada com solos, né, essas coisas assim. Entrei no Ágape, aí eu comecei todo o processo. Aí eu comecei a fazer solo no Ágape, aí eu comecei depois eu virei regente, eu fui regente do Ágape. Então, assim, foi um processo legal. Os meninos entraram, né, tocando também. Então, a nossa vida foi assim, né? Entrando dentro do Ágape, desenvolvendo dentro disso daí. Você chegou a aprender algum instrumento nessa época? Fez aula de música? Tentei tocar. Na época era requinta, né? Que é menor do que a menorzinha clarinete. que a clarinete. Tentei, eu até fiz algumas coisas assim e tal, mas não era meu forte, não. E aí, nós estamos falando aqui de anos 90, né? Ah, sim, 1994, por aí. 95, É por isso aí, isso aí. E aí, Quarteto Vida. Ai, Quarteto Vida. Quarteto Vida, na verdade, foi assim, né? A gente fez amizade mesmo de adolescente, né? Adolescente, depois nós fizemos no Ágape. A primeira formação do Quarteto Vida, que na verdade, assim, depois que surgiu a ideia do quarteto, a gente estava falando, vamos cantar uma música junto? Na época era até Cirlei que estava com a gente. Nós cantamos uma música da Estila. Não foi da Estila, foi do Voices. Não lembro a música. A gente cantou uma música na igreja, rapaz, mas foi tenso, que a gente tinha que dividir vozes e a gente não sabia. Aí começamos, né? Vambora. Aí, beleza, cantamos a primeira música. Quando foi eu, Cirlei, Sandra e Suzete. Na época, a Suzana não cantava com a gente, Então, nós cantamos Vem encher-me, ó Espírito de Deus. Nós cantamos essa música. Aí, passou, não, gente, vamos montar um grupo, tal, não sei o quê. Na hora que a gente foi montar, Cirlei, ela não dá pra mim, ela também começou a trabalhar, começou a se envolver em um monte de coisa, não dava. Falou, bom, pra quarteto agora ficou ruim. Aí a Suzana veio. Então nós montamos o Quarteto Vida, que era uma espécie de cover do Voices. Normal. Aqui, Normal. Tinha uma música que a gente cantava que era muito legal, que no final o Voices falava assim: porque o Voices é um projeto de Deus. Ah, nós colocamos o nosso nome. Quarteto Vida é um projeto de Deus. Isso aí. Aí cantamos. Então, assim, foi muito bacana. Nessa fase aí, nós começamos a entender mais a questão de divisão de vozes, né? O que era, o que não era. Eu também tive uma fase de Shalom, pô. Eu participei do Shalom, então
Na época que eu participei do Shalom, eu tive um problema muito sério nas pregas vocais. Então, eu perdi a nota, né? Perdi tonalidade. Eu era soprano, despenquei pro contralto. Tipo assim, nem passei pelo meso, não. Não passei nem pelo meio, não. Foi direto pro grave. Aí eu entrei no Shalom, comecei fazendo contralto, só que aí o que chamava atenção era o soprano. Então eu comecei a forçar minha voz para ir pro soprano. Então foi o que me ajudou também a trabalhar isso aí. Quarteto Vida deu uma desenvolvida boa. Eu também cantei no Shalom. Eu cantei no Shalom na festa. Eu posso dizer que eu fui do Shalom, Mas porque não. teve um aniversário, eu não lembro de quantos anos foi. Você cantou uma vez só? Acho que foi pra esse aniversário aí. Não, cantei. Lembra? Você não lembra, não? Eram umas blusas vermelhas. A uniforme era preto com vermelho. Super Flamengo, adorei. Flamengo. Por isso que você entrou. Mas cantei, fiz parte. Aí, beleza. Mas você falou esse negócio de fazer, que era praticamente um cover do Voz. A gente era tudo assim. Era. Eu penso assim, a gente não tinha essa noção de interpretação própria que a gente tem hoje. Não. Por exemplo, hoje eu vou cantar uma música de alguém, eu tento colocar a minha expressão. Por mais que a música seja assim, assado, eu gosto de colocar a minha interpretação, o meu jeito, o meu timbre. Antes a gente tentava imitar o mais perfeito. Quanto mais imitação a gente fizesse, era melhor. Era. A gente pensava sempre assim. As pessoas esperavam isso. Esperava, tipo, a gente ia cantar na igreja, as pessoas esperavam ouvir o CD. Isso aí. Até a nota aguda que dava, a gente tinha que dar. Gente, pra vocês, a gente tá falando CD. CD era um negócio assim, que chamava Compact Disc. Nos anos 90 era muito popular. Tem que explicar, porque tem uma galera que não sabe. Não Hoje em sabe. dia, tipo, abre aqui Spotify. Não, gente. Não sabe. Tinha que ter o aparelho pra poder se colocar o CD. Gastei horrores com Isso CD. aí. Meu Deus. Isso aí. E aí, a gente tinha isso muito de imitar, de fazer igual. E aí, vocês eram o cover do Voz, e a gente, os homens, eram o cover do Arautos do Rei. Arautos do Rei. Que aí era eu, o Edson, o Robinho e o Marco Aurélio. Marco Aurélio. E isso é a formação que eu lembro, porque antes tinha uma formação... tinha uma formação antes que eu acho que tinha o Israel também, Israel, né? o André. A primeira formação do Júbilo, né? Do Quarteto Júbilo. Eu acho que eu já estava na terceira formação aí já. Não, acho que você entrou na segunda. Segunda? Porque foi Edson, Marco Aurélio, André e Israel. O Edson Marco Aurélio estava sempre, estava desde a primeira. Isso. Edson, Marco Aurélio, André e Israel. Uhum. Foram os 4. E aí nós fizemos, entrou nessa formação que eram nós 4, o Robinho, eu, o Marco Aurélio e o Edson. E aí a gente tava... O pastor já tinha comprado esse terreno aqui, desde esse terreno desse templo, desde os anos 80, se eu não me engano. Só que a igreja pequena, humilde, e a gente ainda não tinha recurso necessário para poder construir, porque, para quem não conhece o nosso templo aqui em São Mateus, no Espírito Santo, ele ocupa uma quadra inteira, né? Esse templo. E o nosso templo antigo era meio que espremido assim num bequinho. Ele tinha mais altura do que tamanho, né? Ele tinha mais... Era 3 pisos. 3. E ele tinha mais altura do que tamanho. Ele era localizado em frente ao cemitério. Hoje ele nem existe mais, foi demolido, foi condenado pelos bombeiros, se eu não me engano. Mas... E aí... A igreja, o campo, o pastor sempre teve essa visão de expandir o campo, né? E a gente sempre teve muitas congregações. E aí, conforme foi expandindo o campo, acabou gerando recurso para a gente construir esse templo sede daqui. Só que ainda não era um recurso necessário, né? Foi tipo assim, a gente tem o suficiente para começar, porque o projeto era muito grande, assim, eu admiro até a visão tanto do pastor presidente quanto dos pastores e presbíteros, do corpo de obreiros em si, que compraram essa ideia.
Porque muitos podiam falar assim, não, esse pastor tá loucaço. Ah, acredito que chamaram ele É, de louco. tipo Não, assim, não. com certeza. Falar como é que você vai construir um Cara, negócio a gente, desse? tipo, a gente tem X dinheiros e você quer construir um dos maiores templos do estado Era surreal pra numa época. cidade do interior, tipo, 200 e tantos quilômetros da capital. Você quer fazer isso aí? E ele, na visão dele, ele falou assim, tá, eu quero e vamos. Eu acredito que Deus tenha falado com ele alguma coisa muito Sim, grande e eles compraram essa ideia, vamos, 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 e aí eu lembro do lançamento da Pedra Fundamental. Sim, sim. Tem vídeo, né? Tem. Os meninos da mídia tem um vídeo. Lembro do lançamento da Pedra Fundamental, a gente aqui, e aí colocou a Pedra Fundamental e começou a obra, e a gente tinha sempre essa coisa assim, tipo, a obra começou, não pode parar, e a gente tem que fazer alguma coisa. E aí era cantina, era não sei o que, não sei o que. E aí Festivais. eu acho que foi o Edson que teve a ideia de fazer não lembro quem foi. Foi o acho que Edson. foi o Edson. O Edson fez o projeto, ele e Marco Aurélio, né? Fizeram o projeto. Teve a ideia de gravar um CD, que era o CD Procede. O bendito CD Procede. Que a venda desse CD seria para angariar recursos Procede, né? Para construir o nosso templo. E a gente tinha o Quarteto Vida e tinha o Quarteto Júbilo, que cantavam separados, né? Um cover do Arautos do Rei e um cover do Voz. Só que aí a gente já tinha o costume que de vez em quando a gente juntava os dois quartetos. Isso aí. E fazia um octetão para cantar, para ser cover do Diante do Trono, que estava em alta. Porque naquela época também o Diante do Trono era nessa mesma pegada. Tinha 50 pessoas cantando. E a gente sempre nessa onda. Não, vamos fazer igual. E aí eu lembro que a gente cantou aquela... Adoramos o Cordeiro. Nossa. E ficou legal que a gente ficou sempre dobrando, né? A gente dobrava as vozes. Que aí cada um tinha sua duplinha no conjunto. E aí o Edson falou assim, não, a gente tem o Quarteto Vida, temos o Quarteto Júbilo, vamos fazer um grupão. E esse grupão era o Grupo Júbilo. Grupo Júbilo. Chamamos toda a responsabilidade para nós, porque naquela época o homem mandava. O homem que mandava. Não vamos chamar Grupo Vida, vamos chamar Grupo Júbilo. E a gente fez esse grupão e que para poder a gente gravar o CD, né? Foi. E aí tinha outros cantores também da nossa igreja, né? Tinha a Rosângela. Era o Aguinaldo e Rosângela. Aguinaldo, né? E Rosângela. Aguinaldo. Kleber Vanderlei. Kézia. Kézia Calazans, minha irmã, Vanessa. A Vanessa. A Roberta. Marilene. Marilene tava aí esses dias. Tava. Marilene. E tinha mais gente. Nós fizemos o quê? Foram 10 músicas? Acho que foram 10 músicas. Tinha mais gente. Nós fizemos 2, né? O Júbilo fez 2. Nós fizemos 2? Nós fizemos o Grande Obra. Tema, né? Que é a Grande Obra. E a última, que foi o... Era o Lázaro? Lázaro. E vocês fizeram uma. Fizemos o que eu não lembro como Quarteto Júbilo fez. Quarteto Júbilo fez uma. Eu não lembro. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Quero andar contigo. Não lembro. Foi essa música. Ela vem vagamente assim na minha cabeça. Que inclusive eu acho que era do Arautos. É do Arautos. O Edson conseguiu a licença, né, pra gente gravar essa do Arautos. E uma... Era do Arautos? Não era do Arautos, não. Era do outro quarteto. Era outro? Era um outro quarteto famoso que tinha aqui também. Pois é, essa música é muito linda. Mas aí ele conseguiu essa licença pra gente gravar essa música. Conseguiu a licença do Lázaro. Lázaro e da Grande Obra. Não, Grande Obra foi do Eliseu, não? Não, então tinha do Eliseu.
A Tema não era grande obra. Ah, era uma mais agitadinha. Era uma mais agitadinha. Erguei as mãos em Isso. louvor, a hora chegou. Erguei as mãos em louvor, é hora de adorar ao Senhor. É. Então é isso mesmo. 6 pessoas e nós fizemos 4. Isso aí. Fizemos essas músicas, a gente cantava por aí e tiramos as melhores fotos da nossa Rapaz, vida. eu vou te falar, eu me dediquei muito para aquelas poses, tá? Eu treinei. Eu treinei, cara. Eu juro pra você que na minha cabeça, em casa, tava melhor. Né? A gente não vai mostrar essas fotos aqui, mas você que tem o CD Procede aí na sua casa, você pode abrir o encarte e olhar, tá? Mas, por favor, é um pedido que a gente faz. Não posta e não marca a gente, pelo amor de Deus. Se me marcar, eu não vou repostar. Eu não vou repostar, eu vou fingir, eu vou bloquear a pessoa e vou fingir que não existe. Sério. Eu sei lá, eu tô numa pose muito esquisita. A gente tá junto, né, na foto. A gente tá junto. Eu tô numa pose muito esquisita, Renata. E eu não sei porquê. Eu lembro que a gente foi com a gravata, mas aí eu acho que o fotógrafo falou bem assim, não, isso aqui, abre o botão da camisa. Abre o botão da camisa. E, tipo, não era o botão daqui de cima, era o outro botão já. E aí ficou meio aberto, até aqui assim. E o blazer sem abotoar, sem gravata. E eu olhando assim, e tipo, num terno número 5, e eu com 64 quilos. Eu acho que o fotógrafo não foi com a nossa cara. Só pode. Não, é porque muito não é normal, não. Muito esquisito. Eu assim, até hoje, assim, esses dias... Tem o quê? Tem um mês que você... Que eu mandei a foto? Mandou pra mim. Ah, pá. Quando eu acho aquilo lá, eu fico triste. Eu fiquei assim, cara, o que tá acontecendo? Eu não entendo. Eu fico feliz em ter envelhecido. Ou ter amadurecido. Como os bons vinhos, né? Não volto, não. Feliz. O pessoal fala assim, eu queria voltar aos meus 20 anos. Queria nada. Ah, não. Queria nada. Não, eu acho que Deus é bom demais. Deixa eu estar aqui mesmo. A gente tá bem. Tá doida, pai? Pelo menos agora a gente faz o seguinte, tira foto. Olha, tá legal? Não tá não, apaga. E tinha isso, né? A gente não tinha como saber. Não tinha nada, só quando revelava. Não tinha como saber. Bateu a foto, ficou boa? Ficou. Como é que você vai saber que ficou? Quando chega. E aí, tipo, o prazo tá correndo e aí vai ter que usar essa aqui mesmo. Jesus Deus me livre. Ó. Deus abençoe a tecnologia. Mas aí, depois disso tudo, a gente construiu o nosso templo. Uhum. Eu não lembro se você chegou a congregar aqui no Templo Novo. Ou se você já foi embora antes. Não, eu cheguei. Cheguei a congregar sim, porque eu fui embora 2000 e... Foi quando, gente, que eu fui embora? A gente tá em 2021, 22. Eu fui embora em 2009. Você foi embora em 2009. Não, já tá... Mas já tinha inaugurado? Acho que... Eu não lembro quando foi a inauguração do nosso templo. Não lembro. Eu tenho vagas lembranças. Não, mas eu lembro sim. 40 anos bateu doído. Aqui, eu era daqui sim, mas não foi na época da mudança de poltrona. Ainda era cadeira de plásticos. Branca, né? Isso aí. As cadeiras de plástico. Você lembra se já tinha o piso ou se era... Não, era grosso. Era grosso, né? Era grosso. Se bobear, a gente não tava congregando aqui direto, não. A gente vinha trazer as cadeiras. Não. A gente veio pra cá. Então já tinha janela. Tinha janela. Porque era um sofrimento. Nós ficamos um período primeiro lá embaixo. Foi. Lá embaixo. Foi. Aí os cultos aconteciam. Ali sim, que levava a cadeira, tirava a cadeira e tal. Depois nós viemos pra cá de forma definitiva. Uhum. Aí foi o período também que eu acabei indo embora. Uhum. E aí você foi embora pra Linhares? Fui embora pra Linhares. A trabalho a princípio, não foi? Na verdade foi o trabalho do Eric, né? O trabalho do meu marido, aí ele foi. Eric. Eric. Um dia. Aí ele foi pra lá, aí eu também fui e a gente
começou a morar lá e tal. Mas assim, eu sempre ficava aqui. Então, por isso que para mim é difícil saber quando foi Sim, que sim. eu não estava aqui. Porque todo mês eu estava aqui, né? Assim, eu estava fazendo faculdade, vinha para cá toda semana. Então, aí eu E tenho aí, essa lembrança. e aí você foi para Linhares, mas você começou a reunir lá também. Isso. Aí lá, quando eu fui para lá, eu fui para a igreja que a minha família tava, né? Que é a IEBL, que é a Igreja Batista. Sim. Que o André tá até hoje, Que né? André André é tá. pastor lá. André é pastor, minha mãe tá lá, tá todo mundo lá. Então eu fui para a IEBL, que a IEBL, na verdade, é uma ponta da Assembleia. É. Então a gente. Levou todo. Tá todo mundo Não, lá. todo mundo, gente. 80% da igreja é assembleano, entendeu? Desde os pastores. Então, eu me identifiquei muito na IEBL, né? A forma, né, que eles tinham. Claro que tem algumas coisas que são diferentes, Sim, né, sim. e tal. Mas eu me identifiquei muito. Então, para mim, foi tranquilo. Foi legal. Até porque essa questão de mudança, ela meio que me trava, né? Toda vez que eu mudo de lugar, eu tenho esse período de adaptação e é muito complicado. Então, quando eu mudei para lá, eu também tive essa questão de chegar num ambiente, o negócio ser diferente. Aí eu falei, quer saber? Vou passar de novo a mesma coisa, não. Fiquei onde minha família estava, mas eu acredito que era o que Deus queria mesmo para minha vida. Sim. E aí, ficou na IEBL, ministro de louvor. Aí sim, já saí daqui, tipo, entendendo um pouco, né, essa questão de ministração de louvor, porque na época a gente tinha um ministério de louvor, que inclusive o nosso líder é o Samuel Bittencourt. Samuel Bittencourt era o nosso líder aqui. Quando eu fui para lá, minha família também já toda envolvida no ministério de louvor, aí eu já entrei direto, né? Até porque, quando eu era daqui, final de ano, eu ia para lá participar com eles, então eu já cheguei lá, né, entendendo e tal. Comecei a participar do Ministério de Louvor, aí sim, foi todo o envolvimento no Ministério. Eu lembro que tinha um projeto lá de umas canções já, que já começou lá na IEBL. Tinha um projeto que já começou com umas canções lá, na época de projeto de gravação, alguma coisa assim desse tipo. Isso, então, lá também a gente tentou meio que fazer o que foi feito aqui do Procede, né? Que é a questão de músicas, né? Pegar cantores. Lá a gente tem muitos cantores, assim. Só que aí não foi, não rolou. Até porque nós tivemos, né? O nosso primeiro pastor, ele faleceu. Então depois entrou o pastor atual, né? Que é o pastor Jabes. Então meio que foi complicado, assim, né? Foi meio que mudado essa ideia. Mas é o sonho do pastor. É o sonho dele, né? Fazer alguma coisa assim e tal. Sim. E hoje você tá lá? Hoje eu tô lá, tô congregando lá. Nós construímos um novo templo lá. Então, eu não fui lá ainda, eu tenho que ir. Rapaz, o negócio tá bonito. Eu fui naquele terreno uma vez participar de uma EBD, mas depois, agora eu só passei em frente. Nossa, tá muito diferente. Muito diferente. E eu acredito que por esses dias a gente deve mudar pra lá. Então, assim, é muito engraçado, né? Eu tava aqui, construí um novo templo, eu fui pra lá. Talvez seja o seu propósito, construir templos. Pode, meu Deus, só pode. Tá, e aí, como é que nasceu esse projeto de você começar a gravar independente, as suas próprias músicas, suas próprias canções? Rapaz. Como é que foi gerando esse sonho, assim, na sua vida? Rapaz, não foi fácil, não. Foi debaixo de... Olha, eu costumo dizer que foi debaixo de muita resistência, foi debaixo de muita birra. Eu não queria, meu sonho não era gravar. Eu sempre, por mais que eu participasse de tudo, mas eu gostava dos bastidores, né? Então, meu sonho nunca foi gravar. Eu não tinha esse sonho. Deus falava comigo sobre a questão de ministério, que ia me usar, que ia me levar e tal. Na época do disco, né? Vamos dizer que a primeira profecia que eu recebi quando eu era criança. Eu lembro que a irmã falou para mim assim: eu vejo um disco rodando acima da sua cabeça. Você é abduzida. Vejo um disco rodando acima da sua cabeça.
E você já conseguia compreender isso já na época? Ou ficou muito vago? Eu já compreendia porque as meninas da época que cantavam comigo, o sonho delas, cara, era gravar. Poxa, naquela época surgiram Andréia Fontes, Cassiane, né? Aham. Só que no meu coração, ixi, aquilo não era pra mim, não. Cresci e, e a profecia foi evoluindo, né? Aí depois veio que a pessoa me via com CDs na mão. Aí eu fui orando, falei, Deus, não é o que eu quero, não é o meu sonho, mas eu preciso começar a colocar no meu coração o amor pelo que Deus quer. Então, assim, quando eu fui entendendo que estava chegando a hora, eu resisti muito. Eu resisti porque eu comecei a colocar as dificuldades que eu poderia enfrentar. E se tem uma coisa, cara, que acontece muito com a gente, por que que muitas das vezes o ministério trava? Tem uma palavra que é a principal, assim, é o medo. Só que o medo, ele vem cercado de um monte de coisa. Então, às vezes, a gente tem medo da exposição, tem medo do julgamento, tem medo de ouvir coisas que a gente não vai gostar. Será Né? que eu sou bom o suficiente? E isso aí, as críticas. Então, a gente sabe que quando você aceita o ministério de Deus na sua vida, você tem que estar preparado para encarar aqueles que te apoiam e aqueles que não te apoiam. Aqueles que só falam coisa para te destruir mesmo, entendeu? Então, eu comecei a pesar isso. Só que quando eu pesava, eu só colocava, tipo assim, as coisas ruins. Até então eu não sabia que era medo, né? Fui entender isso depois. Então eu travava. Só que eu tive um face a face com Deus que me deu uma, entendeu? Me deu uma travada. E Deus falou comigo. Se você disser sim, a partir de hoje, sendo que assim, eu já vinha de conflitos, tá? Conflitos. Por quê? Quando a gente começa a travar muito o que Deus quer, o nosso coração não fica em paz. Não fica em paz. Deus manda você fazer, vou fazer nada. E eu vou, não, o coração não fica em paz. Então, assim, meio que você começa a dar uma surtada. Já tá chateado com alguma coisa, o coração já tá triste, aí você já não sabe o que que é, aí você não quer ir na igreja, aí você vê uma pessoa cantando, você fala, poxa, era pra eu estar ali. Mas eu não quero não. Então você começa a se afastar de tudo. Eu entrei nisso daí. Eu já morava lá em Linhares, não foi nem aqui não, tá? Por mais que eu tivesse vivido, assim, toda essa questão ministerial, mas isso ainda não tinha entrado no meu coração, na minha mente. Pode-se dizer que foi um período de treinamento, né? Aí, quando foi ali, no ano de 2013, eu tive isso daí num culto e eu entendi que ali era o seguinte: ou eu dava um sim para Deus, porque ali estava sendo minha última chance, ou eu ia passar o ministério ia passar o cajado para outro. A obra ia acontecer. Sim. Ia acontecer, porque, né, Deus ele ia realizar. Aí eu entendi, falei, então vou arriscar nesse negócio aí. Comecei. Negócio... Mas eu te entendo, porque é justamente o que você falou. É um medo de como as pessoas vão receber aquilo que Deus fala no seu coração. Você sabe, eu tenho algumas canções, gravei umas músicas com os meninos do Ministério Te Entrego. E aí, quando o CD tava para sair, ou até antes mesmo, quando a gente começou a cantar as nossas canções nas ministrações que a gente ia fazer, me dava um desespero tão grande, eu ficava assim, porque apesar das canções a gente ser inspirado por Deus e tal, e fazer as coisas baseadas na palavra, é um pouco de sentimento de que, tipo, aquilo é sua arte, né? A música em si é sua arte. E tem muita gente que não tem essa visão, não consegue compreender essa visão artística da música, né?
Ele foi inspirado por Deus, sim, foi. Mas também eu estudei também, mas também eu pensei na linha melódica da música, Sim, entendeu? sim. Deus estava comigo em todo o processo, mas eu tenho um pouquinho de mim ali. É Deus me moldando, mas tem um pouquinho de mim ali. E aí é aquela coisa de você, como é que eu vou começar a externar um pouquinho da minha arte, que acaba sendo um pouquinho da minha vida publicamente para as pessoas. Como que as pessoas vão receber isso e como serão os julgamentos em cima disso, como, entendeu? E aí os conflitos que batem na cabeça da gente. Às vezes a gente vê umas canções com uma melodia e letra tão pobre em si. E aí a gente acaba comparando com as canções que a gente faz e a gente fica assim, meu Deus, como assim? Eu nunca faria uma coisa dessa, assim. Tipo, e você vê as pessoas gostando daquela e da sua não, e começa a gerar esse conflito assim no seu coração. Até você ficar em paz com isso, assim, leva tempo. E eu demorei, e eu confesso que até hoje eu ainda tenho umas que eu fico assim, meu Deus, assim. Tem umas que eu não gosto de cantar porque eu não gosto de mostrar, você acredita? É mais ou É menos mais assim. ou menos isso, é isso aí. E aí eu entendo que isso é um processo, o sentimento que você tem, mas eu creio que Deus está no negócio, da maneira que você falou. A partir do momento que você dá sim para os projetos de Deus na sua vida, eu falo com os meninos direto. Às vezes a gente tem na nossa cabeça, né? Nos nossos vislumbres. Porque nós somos humanos, a gente pensa em inúmeras coisas. Uhum. E às vezes a gente pensa em um sucesso mundano, um sucesso... Essas coisas que vislumbram a mente. Vou fazer várias viagens, vou para vários países. A minha obra missionária vai me levar a inúmeros lugares e eu vou ganhar centenas de almas para o Senhor através das minhas canções, do meu louvor, da minha adoração. Só que quando eu falo para eles, cara, vocês já repararam que na maioria das vezes que a gente ministra, na maioria dos lugares em que o Senhor opera de maneira mais impactante, são em pequenos lugares, sim, pequenas igrejas com poucas pessoas, sem muito glamour, vamos dizer assim, né? Onde o cartaz não é tão bem feito, mas as pessoas estão receptivas e estão fazendo aquilo com amor. E às vezes quando a gente vai para uns eventos grandes e gigantescos, as pessoas estão lá só por você, tipo assim, eu vou em tal lugar hoje porque eu quero ver a Renata. As pessoas não vão com o intuito de, não, eu vou para lá porque eu quero adorar a Deus junto com a Renata. Uhum. E aí, tipo, você percebe que o Senhor não se faz presente, mas não faz as maravilhas que ele poderia fazer. Acaba dividindo a atenção das pessoas, exato, né? As pessoas, né? Não estão porque as pessoas estão focadas em mim ou em você, entendeu? E eu falo com eles, cara, às vezes a gente pensa nesses projetos grandes, mas o sucesso para o Senhor, às vezes, está nesse projeto pequeno, em que a gente vai lá e uma famíliazinha tem alguém lá representando uma família, essa pessoa ouve alguma coisa e leva para casa e a gente acaba ganhando a família sem a gente nem saber. É isso aí. E aí, esse é o projeto de Deus para a nossa vida ministerial. E a gente está, às vezes, pensando em vislumbres maiores, mas o Senhor está fazendo a obra. Talvez você não esteja enxergando o todo, porque a gente é humano, a gente não está enxergando o todo, mas o Senhor continua fazendo a obra por fazendo trás. Muito além do que a gente além do que pedimos ou pensamos, mas a gente, às vezes, está de olho em outras coisas. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Eu não sei. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. Um dos meus medos era esse daí. Olha o que eu falava com Deus. Eu falava, se eu
se eu for entrar mesmo assim, começar a cantar nas igrejas, eu não vou para a igreja grande. Eu não vou. Falei, Senhor, eu não quero ir para a igreja grande, quero ficar em igreja pequena. Eu não quero esse negócio de viagem, não. Hein, eu rejeitava tudo. Hein, o meu projeto não era, não, no projeto grande, sair, cantar, gravar, não, nunca foi. Eu falava assim, então tá bom, eu quero ficar quieto na minha, eu não quero viajar nada. Renata, Deus vai te levar para outros lugares, para outros estados, para multidão. Eu chegava em casa e falava, Deus, eu não quero isso não. Me deixa quietinha na minha, na congregação, igrejinha e tal. Eu sempre quis isso. Isso me realizava. Então, quando... só para você ter noção, eu rejeitava meu nome. Cara, eu rejeitava meu nome. Quando alguém me chamava Renata Reis, aquilo me dava uma angústia. Eu falava, gente, não, eu não sou... Porque para mim, era como se a pessoa tivesse me colocando numa... como se estivesse me colocando em destaque. Acima do Senhor. Acima de Deus. Isso me dava uma angústia. Aí eu comecei a orar. Porque eu tenho um grupo de amigas que hoje são as minhas intercessoras, que sempre foram muito de me dar apoio. Então, vira e mexe, Deus dava alguma coisa para alguma, e elas me ligavam, Renata, ó, vamos orar, tal. Eu não falava nada. Um dia, estava eu indo trabalhar na moto e tal. Eu ouvi muito nítido, Renata Reis. Eu ouvi. Eu freiei a moto. Freiei. Eu comecei a olhar para o lado, falei... Continuei andando. De novo eu ouvi Renata Reis. Eu parei a moto. Falei, Deus, o que está acontecendo? Aí Deus falou comigo, esse foi o nome que eu te dei. Essa é a sua identificação. Eu terminei o percurso chorando horrores. Porque ali eu entendi que não eram as pessoas que estavam me dando aquele nome. Fazia parte do processo, fazia parte do que Deus queria. Então, aí eu comecei a aceitar meu nome. Falei, amém, Renata Reis, ok, beleza. Depois veio para a parte do gravar. Falei, Deus, não quero mexer com isso não quero isso não, me deixa quieta na minha. Aí, uma coisa que eu não tenho, eu não sou compositora. Assim, mas a minha oração, as minhas orações se transformaram em canções por outras pessoas. Então, quando eu fiz uma oração, recebi uma composição dentro dessa oração. Eu fiz uma outra oração, recebi outra composição, falei, meu Deus. Aí eu fui, falei, Deus, é isso mesmo, então... Mas eu ainda tenho, Fabrício, muito isso no meu coração, do que você falou, a questão do pra quê, do porquê, a questão da grandeza. Eu não tenho, de todo o coração, eu não tenho esse desejo por lugares grandes. Eu falo hoje, eu falo para Deus que eu vou aonde Ele me colocar. Então, se eu tiver aqui no lugar pequeno, eu vou. Se Deus falava, já aconteceu de eu estar numa igreja que não tinha instrumento. Eu comprei uma bateria. Para quando a gente fosse em alguma igreja pequenininha que não tivesse bateria, a gente iria levar microfone, caixa. Então a gente já ministrou desse jeito, entendeu? Então eu falei sempre isso com Deus. E Deus, ele me mostrou que ele vai fazer aonde ele quer, do jeito que ele quer. Uhum. Se eu tiver numa igreja com 10 pessoas e eu tiver numa igreja com 500, o meu repertório é o mesmo. Meu ensaio é o mesmo. Olha, a forma que eu fico ali dentro, a alegria que eu fico ali dentro é a mesma, porque Deus gerou isso no meu coração, né? Gerou isso no meu coração. Na verdade, Deus gerou o amor pela igreja grande, porque eu só queria ficar na pequena, né? Só queria ficar escondida na pequenininha e tal. E Deus gerou também pelos espaços maiores. Então, é uma coisa que Deus vai colocando esse amor. Vai abrindo essa visão. Mas é aquilo. São coisas que a gente vai quebrando.
tá? Sim. A gente vai quebrando, vai quebrando barreiras, vai quebrando limitações. A gente precisa querer quebrar, tá? E leva tempo. Leva né? tempo, é o Leva processo. tempo. E é doído. É doído. Porque nesse trajeto, eu passei por humilhações, eu passei por rejeições, palavras tipo assim, desmotivando. Eu tinha muita cobrança em relação à minha profissão. Então, como pode uma pessoa que mexe com música? Então, eu sempre tive muito isso. Eu sempre fui muito cobrada. Eu me cobrava e as pessoas me cobravam. Eu fui enfrentando isso daí, mas é o seguinte: muita oração, cara. Muita oração. Porque senão não vai, não. Renatinha, eu vou te falar, tem, assim, é um tema, assim, até polêmico, assim, mas às vezes eu falo com os meninos aqui, falo com os meninos lá no MTE também. No nosso meio evangélico, a gente tem muitas pessoas boas. Muitas pessoas que oram ao Senhor, que querem o seu bem, querem que você se levante para a obra. Da mesma forma é recíproco, a gente quer também. Mas tem muitas pessoas também que eu falo, cara, as pessoas são assassinos de alma. Isso aí. Assassino de alma. O pastor tá lá, prega a palavra, faz jejum, faz oração, o ministério de louvor faz o jejum, faz oração e canta e louva e tal, aquele remo todo, tipo, 5 remando pra frente, 10 remando pra trás. O cara aceita Jesus, o cara tem tatuagem, o cara não dá a paz do Senhor, porque o cara tem tatuagem. Mano, mas aí foi lá quando ele era do mundo. Aí tipo, tem várias coisas desse tipo, assim. E assim, são coisas assim, que me entristecem, porque tem gente que faz esse tipo de coisa, e nem percebe. Não percebe. Não percebe. E aí, por exemplo, você vai cantar num lugar, e aí você desafina, que as pessoas acham que a gente não desafina, não. Oh, meu Deus. As pessoas acham que, não, cantora desafinou. Não, cantor desafinou, deu um vacilo. Não pode. Não acredito. Isso não pode acontecer nunca. E, cara, é super normal. Acontece muito, porque às vezes tem um ar-condicionado, às vezes você não tá num dia legal, às vezes tem vários fatores que influenciam. Influencia E muito. aí você termina de cantar, ao invés da pessoa vir te dar uma palavra abençoadora, a pessoa vem e fala assim, vacilou ali que eu vi, não sei o quê. Eu já vem te jogando mais pra baixo. Porque a gente que é música, a gente já vem com esse peso, né? Fazendo, poxa, lá naquele pedacinho lá. A gente já sabe. A gente já sabe, eu já sei, Eu falei, poxa, realmente, lá naquele pedacinho lá, deu um vacilão. Aí a pessoa já vem, tipo assim, não sei o quê. Isso aí. E não contente com isso, ela ainda vai e sai falando pros outros. E tipo, não seja essa pessoa, gente. Isso aí, Não por seja. favor. Por favor. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Essa pessoa eu chamo Ore. de assassino de ministério. Ore. Um pastor que ele sempre falava, minha mãe também fala isso. Se você não tem uma palavra para abençoar a pessoa, você não precisa falar nada. Não fala nada. Você não precisa falar nada. Se da sua boca não vai sair uma palavra abençoadora, da sua boca não precisa sair nada. Guarda para você os seus comentários de entristecer as pessoas. Isso. As pessoas não precisam saber. É isso aí. Então, assim, eu entendo tudo isso, e isso aí acaba gerando esses medos. Não só, a gente está falando da área da música, porque a gente canta, a gente toca, mas isso em vários outros ministérios. Às vezes o cara tá pregando. Prega, né? E tipo, para quem prega, tem muitos outros fatores em que a pessoa é passível de erro. Tem. Às vezes não se recorda direito de uma passagem, e aí fala alguma coisa, e aí, tipo, falou besteira? Falou besteira, mas você vai matar o ministério do cara só porque ele falou aquele trechinho que talvez ele não se recordava direito? É complicado. E tem uma coisa que a gente precisa muito aprender. Eu costumo falar muito isso. A gente precisa aprender. O que está sendo feito ali é para Deus. Não é para mim, não é para ninguém. Então, tem pessoas, tem lugares que se tiver alguém cantando, eu não sou chegada a essa pessoa, então eu não vou glorificar, não. Não vou glorificar, não.
Ah, cantou uma música que eu não gosto. Ai, ei, Ai, logo ela cantar essa música. não, Por que ela não cantou tal música assim? eles, Ai, é engraçado, porque é como se aquela adoração fosse para aquela pessoa, é. como se o culto fosse para a pessoa. Então, Mas e isso não aí é. volta naquilo ali. É quando a pessoa vai pro culto pra ver a Renata, Isso aí. entendeu? Não, e tem aquela questão também. E quando tem pessoas de fora, na hora da pessoa de fora, que a música estourou, e tal, todo mundo A levanta. igreja parece que vai explodir. Aí quando chega uma pessoa que já tá dali, que é de casa e tal. Amém. A nossa adoração, ela acaba ficando muito suja, muito poluída por esse tipo de pensamento, por essas atitudes, entendeu? Essa era uma das situações que me dava medo. Então, uma vez Deus perguntou para mim, o que é sucesso? Deus perguntou isso para mim. Eu falei, o que é sucesso? Olhei pro meu marido e falei, o que é sucesso? O que é sucesso? Eu comecei a orar. Falei, Deus, o Senhor tá me perguntando isso, é porque algo no meu coração precisa ser entendido. O que é sucesso? E eu comecei a orar. E a resposta que Deus me deu foi: sucesso é você cumprir o propósito que eu te designei. Então, qual é o propósito? Se eu estou aqui ministrando o louvor ou a palavra, e aquilo ali atingiu o coração de alguém, aquela pessoa foi tocada e se converteu, esse é o propósito, esse é o sucesso. Pronto. Se a igreja gritou, se a igreja pulou, se a igreja caiu, isso não é sucesso, não é. Porque aquela Isso é fama. Fama. E é o seguinte, aquela adoração ali, ela tá fazendo com, né, ela e Deus, aquele culto ali. E uma coisa qual é o sentido da sua adoração? A sua adoração é horizontal ou a sua adoração é vertical? Uhum. Se a sua adoração for horizontal, você vai se preocupar se a pessoa que está lá embaixo está reagindo. Se a sua adoração for vertical, você vai entender que, independente daquela reação, o céu está reagindo e pronto. Entendeu? Uhum. Como é que o céu reage? É quando você sente o mover do Senhor, é quando, em meio àquela frieza toda, você olha uma pessoa que está lá assim, ó. É isso daí. Mas isso é gerado pelo Espírito Santo. Uhum. Porque senão a pessoa entra no ministério e quando ela chega lá na frente, ela fica frustrada. Porque ela começa a esperar, as pessoas esperam, aí encontram pessoas assim, que matam ministérios, a pessoa desiste. Uhum. Entendeu? Então, quando eu decidi aceitar e mergulhar, porque foi isso que eu fiz, quando eu decidi mergulhar no ministério, Deus ele foi trabalhando tudo isso em mim, todas essas cargas. Olha só, você vai chegar num lugar que as pessoas não gostam de você. Você vai chegar em lugares que você vai cantar e vai todo mundo cruzar o braço e vai... Quem é essa menina? Entendeu? Então, tá disposta? O seu sim é para isso. Você vai encarar? Se você chegar num lugar que você não é bem-vinda. Não é bem-vinda, entendeu? Você foi levada para aquele lugar ali, mas não, você não é bem-vinda. Aí tem todo um processo também, né, Fabrício? Porque quando a gente diz sim, nós temos também uma postura a ser seguida, nós temos uma postura a ser colocada. Por exemplo, eu não posso me comportar de qualquer jeito, eu não posso falar qualquer coisa, porque aí eu passei a influenciar pessoas. Uhum. Então, eu me policio muito, muito mesmo. Como que eu me visto, como que eu me coloco, como que eu respondo às pessoas. Porque isso é ministério. Nossa, como que responde às pessoas é bênção, isso porque é ministério, a vontade de responder, minha querida, deixa eu te falar uma coisa aqui. Essa semana Se a gente for deixar a nossa boca falar... Não, essa semana eu enfrentei, assim, porque não é o tratamento dentro da igreja. É o tratamento fora. É quem você é fora, quem você é no seu trabalho, quem você é na sua faculdade, quem você é. Entendeu? Quem você é dentro da sua casa.
Então, essa semana eu tive aquele momento assim de misericórdia, Senhor. Fui num lugar e o atendimento foi, tipo, eu parei e falei, Deus, é tratamento. Fila de supermercado. Você tá morrendo de pressa e vai passando um negócio devagarzinho. Eu começo a falar, Deus, quem tá com pressa sou eu, não é ela. Mas esse é o ministério. Entende? Então não adianta eu ficar de qualquer jeito lá fora, me comporto de qualquer jeito, me visto de qualquer jeito, faço um monte de coisa e depois, quando eu passo da igreja para dentro, eu incorporei o ministério. Não é assim, não. Entende? Então, são coisas assim que a gente precisa buscar em Deus para saber, tô disposta, vou encarar? É isso aí. E aí você gravou. Gravei. Ai, fui. Gravei. E assim, a minha primeira música, ela é composição da minha cunhada. E em um desses conflitos que eu estava aí, de saber o que Deus queria para o meu ministério, eu fiz uma oração. E eu comecei a falar para Deus, Senhor, me direciona. Me direciona porque eu preciso da sua ajuda. O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Isso eu fiz uma oração. Uma oração. E eu comecei a orar e chorar, chorar, chorar. Eu lembrei que essa música tinha sido enviada para mim, Fabrício, muitos anos atrás. Muitos anos. Quando eu descobri a música, tinha mais ou menos uns 7 a 8 anos que a música tinha sido mandada para mim. O mais incrível, que eu entendi que era de Deus. Meu telefone já tinha sido mudado várias vezes. Como assim eu tinha aquela música ainda? Como? Na hora, o Espírito Santo falou comigo, me trouxe o refrão da música. Eu corri no celular para procurar. Quando eu fui no celular, eu lembro que foi muito nítido. Eu entendia aonde estava. No celular. Eu fui colocando na pasta. Achei a música. Para mim, aquilo ali foi uma resposta de Deus. Então, a música Me Direciona foi uma oração. Entendeu? Vou cantar um trechinho dela. Faz o refrãozinho dela pra gente ouvir. Ó meu Pai, tenha compaixão de mim, misericórdia eu te peço, preciso tanto te ouvir, meu Pai, o teu amor mostraste a mim, eu não posso, não sei, não quero seguir em frente se não for para te servir. Então, essa foi a minha oração naquele momento. Depois, no final, você faz ela completa. Faço sim. Tá. E aí você gravou Me Direciona primeiro. Gravei. E foi ano passado? Foi em 2020. Foi no ano da pandemia. Foi no ano da pandemia, né? Foi no ano da pandemia. 2020 eu gravei, lancei Me Direciona dia 26 de dezembro. 26 de dezembro de 2020. 2020. A gente ainda estava em pandemia ainda. Não, pesada, né? O meu processo, inclusive, de gravação no estúdio foi interrompido várias vezes, né? Por causa da pandemia. Tinha dia que não dava, porque tinha alguém que estava. A gravação do clipe eu tive que adiar, porque o diretor geral, ele teve Covid, então 15 dias o processo parado, depois pessoas que estavam envolvidas tiveram Covid, e foi um negócio complicado. Mas aí você gravou, deu tudo certo, você lançou o Me Direciona. Eu lembro que você veio fazer o lançamento aqui. Vim fazer o lançamento aqui em janeiro. Foi em janeiro, foi. Você tinha me mandado mensagem, vamos falar, vamos agendar aí para o domingo. Eu falei, vou te falar que domingo aqui é complicado, porque aquele sistema assembleia, né? A gente tem muitas congregações, né? Não, muitas oportunidades, né? Durante o culto, né? A liturgia do culto acaba sendo diferente da Batista, que a gente tem os nossos irmãos que cantam. Eu falei, Renata, no domingo aqui é complicado, mas a segunda com Deus aqui é bênção, porque tem
quase a mesma quantidade de gente do domingo, né? E eu tô falando assim da mesma quantidade de gente, não para entrar naquele tema de tipo, que tem muitas pessoas. Mas como a gente está tratando do lançamento de uma canção, é legal que questão tenha de expansão, a quantidade, né? de... exato. Não, eu estou explicando, porque senão o pessoal fala assim, como ele falou que igreja cheia, que vai ter os que vão fazer, falou que não gostava de igreja cheia e agora tá falando que veio para segunda com Deus porque a igreja estava cheia. Revela, não, Senhor. Mas aí é justamente que a gente está tratando no lançamento de uma canção. E você veio lançar aqui na Segunda com Deus. E foi benção aí. Depois os meninos podem até colocar no link do... Coloquem depois o link desse dia que a Renata, que eu acho que está gravado. Na descrição do vídeo. Não, coloca. E aí você pode... você vai participar do culto, que já foi, mas você vai participar do culto. Relevem, foi benção aquele dia, foi benção. Releva, né, o nervosismo do não, dia, mas aí... lançamento. Não, mas foi benção, você trouxe a banda aí e tal. Eu cantei. Cantou? Do nada. Nem que você vai fazer com a gente, vou... Vou, porque é só assim que ela fala comigo. Um tal dia, assim, né? Vamos sim. Mas, nega, eu quero aquela que você me falou nos bastidores, aquela que do mico, da queda. Eu quero essa. Meu Deus! Eu quero essa daí, porque às vezes acontecem muitas coisas quando a gente está na caminhada por aí. E eu quero essa daí que você caiu. Então, estava eu um determinado dia ministrando, né? Fui numa igreja. Eu não medi a distância, né, da escada. Não medi. O púlpito era bem pequenininho. E é complicado cantar de olho fechado. Se você vai fechar o olho, fecha parado, tá? Uma dica. Fecha o olho parado. Não se mova com o olho fechado. Aqui não, né? Aqui é grande, né? Extenso. Fui eu cantar, a banda tava do lado, assim. Tô eu lá no maior mistério e tal, não sei o que. Daqui a pouco, rapaz, me faltou o chão. Caí. Só que caí com classe. Como que é cair com classe? Caí em pé, glorifiquei e voltei. Você caiu... Eu não caí no chão, não. Você não se machucou? Não. Eu vazei lá embaixo, abaixei assim, aí dei uma glorificada assim. Machucou? Não, glória a Deus, amém. Amém, Senhor. E a banda tocando, porque eles sabiam que qualquer coisa que acontecesse, eles não podiam rir. Eu não posso cantar na sua banda, não. Nosso combinado, ninguém vai rir de ninguém. A gente ri depois, qualquer coisa que acontecesse. Aí, a única coisa que eu fiquei sabendo depois é que eles arregalaram o olho. Mas, tipo assim, eu não caí de joelho nem nada, não. Eu só desci, aí parei, aí a música continuou, eu cantei, voltei, glorifiquei e o barco foi. Rapaz... Mas não chegou a machucar, não? Não. A minha preocupação, porque quando eu caí, meu pé virou. Então, assim, mas não machucou, não. Mas, rapaz, se tivesse machucado, eu ia cantar sentada. Mas dali eu não descia com aquela vergonha. Mas mas mico, poxa, eu já paguei um monte. Aquela desafinada. Oh, meu Deus. Eu sou mestre em esquecer letra de música. Eu também. Se for mim, então, aí que... Pior, você não sabe que eu esqueço letra de música... Eu esqueço a introdução, esqueço letra de música, como eu não tenho... Claro, a gente desenvolve, né, a improvisação e tal. Eu tenho que improvisar, né? Eu falo um versículo, eu canto aquele versículo, que eu entendo que está dentro da música, mas eu já esqueci muito. Mas, assim, desafinada, é até difícil falar, porque já foram tantas, muitas. Mas teve uma que eu dei... Que veio um amigo no final falar comigo. Sempre tem. Eu fui cantar aquela música da Lugar Secreto, da
Gabriela Rocha, que na época tava no auge. Uhum. Quero ir mais fundo. Foi nessa pegada aí. Quando chegou naquela parte, quero ver. Rapaz, o V não foi. O V não foi. Não foi, não viu. Rapaz, eu baixei a cabeça, falei, Jesus, tem misericórdia. Mas aí segui. Tudo que eu mais quero é te ver. E fui, seguindo, tal. Desci. Porque o rosto da gente, eu acho que incha, né? É, Eu, pelo menos, sinto meu rosto esquentando e inchando. assim, Rapaz, eu desço de lá parecendo que meu rosto tá desse tamanho. Cheguei lá embaixo, tipo, o pessoal já sabia que não pode comentar sobre o assunto, né? Que a gente tem esse acordo. Passa uma amiga minha, que eu ser sincera, ela não é mais minha amiga. Amiga. Eu vi. Não, falou pior. Segurou no meu ombro, falou assim: Renata, você? Não. Não acredito. Eu nem acreditei que era você. Eu estava desse jeito. Eu estava de olho fechado. Eu abri pra ter certeza que era você. Não. Logo, Renata, a enviada do Senhor, Olha, mas ali eu falo pra você. divina santa cantora. Não. Eu vou falar pra você. Tem coisas que o inimigo manda. É, mas é. Aí eu, assim, respirei e falei com ela. Falei, amiga, é pra você ver que eu sou humana. Mas eu saí... Nossa, eu saí... Foi uma mistura de sentimentos, né? Foi uma vergonha misturada com raiva, misturada com tristeza. E eu falei, nunca mais canto essa música. Não. Eu fiz uma. Acho que tem umas 3 semanas. 3 ou 4 semanas. Eu fiz uma aqui no Louvor aqui. Que o Lauredi que tava na escala do teclado. Aquela do. Não me abandonou todas as vezes que eu. Aí eu fui. Eu não conseguia lembrar o começo. E o Ledi foi fazendo a introdução. E foi uma vez. E foi 2. E eu, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E agora, nem agora eu tô lembrando. E aí eu sei que eu comecei a cantar. Como é que é, João? O começo dela, você lembra? Não lembro. E o João também esqueceu. Não. Eu sei que eu não consegui lembrar. E aí eu já tinha tocado a introdução várias vezes. E para completar, os meninos da mídia, eles colocam a letra. Eu já tinha mandado que era a sequência e eles não botaram. E, tipo, eles ficam esperando a gente começar a cantar. Fica um alerta. Eles ficam esperando a gente começar a cantar, aí para depois começar a colocar a letra. E aí eles não colocaram. Eu não lembrava. Você não pediu? Não pedi, porque eu já fiquei com vergonha já, porque o Ledi já tinha tocado a introdução umas 4 vezes. Eu peço. Teve uma vez que aconteceu isso comigo. Tocou a introdução e foi. Aí eu falei assim... Amiga da mídia, põe a letra, por favor. Pedi, pô. Uai, já tava na vergonha mesmo. Uma mais, uma menos. O que ia fazer? Eu pedi. Vou falar o que. Fala aí, gente. Lembra aí pra ele. Como é que é? Falei. Lembra aí. Os meninos não sabem, não. Vou falar. Como é que é? Vou falar. Vou contar o que. Isso, tá vendo? Vou falar o que todos já conseguiram ver. Eu não conseguia lembrar, eu só conseguia lembrar assim. Todos já conseguiram ver. Eu não conseguia lembrar de se vou falar. E aí o que eu fiz? Eu fiz assim, acho que tem na gravação. Não vou falar qual é o culto, não. Mas tem na gravação. Aí eu comecei a música assim, que todos já conseguiram ver. E foi. Porque eu não conseguia lembrar. Mas isso aí o Ledi já tinha tocado a introdução umas 4 vezes. E eu... Todos já conseguiram. Começa a esquentar, né? Aí eles colocaram a letra. Não, começa a esquentar. O rosto esquenta, o pé esquenta tudo.
Não, Mas eu peço socorro, eu olho pra banda, pergunto. Eu falo. Na hora que eu esqueço, todo mundo descobre. Todo mundo descobre. Que eu começo, eu falo, como é que começa mesmo a música? Como é que hein, como é que é? É. Mas o bom é que, tipo, geralmente você fica mais perto deles, né? Aqui na igreja a gente fica muito longe. Nem sempre. É. Nem sempre. É complicado. Uai, eu vou abrir meu coração aqui pra uma situação que aconteceu. Eu cantei aqui. Uhum. Eu falei com os meninos uma música, eles começaram outra. Nunca aconteceu aqui. Nunca aconteceu. Não acontece aqui, não. E quem disse que eu sabia? Eu falei, Jesus, e agora? Porque a letra daquela. Aham. Quando deu a última nota, eu lembrei da letra. Falei, me salvei. Porque. Mas se eu não O Espírito lembrasse. Santo deu um estalinho, assim, porque é no último momento. Não, se eu não lembrasse, eu sou muito tranquila quanto a isso, entendeu? Ir lá na banda falar, como é que é mesmo que começa? Eu falo. Ah, já tá no bico Eu ainda mesmo? eu ainda não superei isso, não. Supera mesmo, supera. E aí você gravou o Me Direciona, Foi. aí tem pouco tempo você Gravei Não gravou Serei o Mesmo, Não que Serei o foi Mesmo, agora no que final do foi ano. agora. Foi. Que foi o clipe que você me chamou pra participar e eu não podia ir. Você não foi. Não fui. Foi. Eu gravei esse clipe assim. Me Direciona, ele foi uma canção, né? Uma canção bem de oração, né? Fala do meu sentimento, fala daquilo que eu quero de Deus, fala da direção que eu preciso e tal. E Não Serei o Mesmo, ela já veio numa pegada totalmente diferente, né? Apesar de falar também a mesma coisa, da direção que quer, mas Não Serei o Mesmo foi uma coisa mais... uma mistura de worship com pentecostal, foi um pentecostal, vamos dizer assim. Eu sei como é que é. A gente não consegue fazer o chip puro, não. Poxa, eu pego um worship e muda. Então, assim, aí Não Serei o Mesmo também foi de uma oração, porque eu comecei a falar com Deus, falei, Senhor, a minha mãe sempre falava, né, as nossas mães, elas sempre falam assim, você não é... Mãe, todo mundo vai, você não é todo mundo. Então eu comecei a falar com Deus, eu falei, Deus, eu não sou todo mundo, nem sou mais uma. Então eu não quero ser a mesma. Não dá pra ser. Não dá pra ser. A música chegou até mim. Entendeu? Então, canta aí um trechinho pra gente. Vai lá. Se puder, não sei se pode. Pode. Dá nota aí, João, por favor. Ah, não, Refrão. essa aqui já saiu. Essa saiu. É porque tem Tu quer a nova? Não, depois eu quero a outra. Eu quero a outra que ninguém ouviu ainda. Eu quero Ninguém essa. ouviu. Tá, mas faz essa daí. Vai lá. Sou a tua casa, faz em mim morada, reina em mim, reina em mim. Não serei o mesmo, pois a tua glória me atraiu, me atraiu. Aí essa música, assim, nossa, tem impactado muita gente. Rapaz, eu tenho visto tanta coisa através dessa música. Tanta gente compartilhando comigo coisas que tem vivido, entendeu? Coisas, assim, de ambientes mesmo que tem mudado, entendeu? De situações que tem mudado. Nossa, tem compartilhado muita coisa comigo. Essa foi a última, né? A mais recente. Essa foi que saiu recente. Tem, as duas estão no Spotify, né? As duas estão estão. no Spotify. As duas. Tem YouTube Music, as plataformas digitais, né? Isso aí. Antes de você cantar um trechinho dessa que tá no forno, eu queria te perguntar uma coisa, que até te perguntei fora nos bastidores. Como é que fica família e trabalho e ministério e tudo isso junto? Porque a gente ainda não vive da música 100%, né? Não é de onde a gente tira o nosso sustento. A gente ainda tem que trabalhar. E no seu caso ainda tem marido e filho, né? E tem todas essas questões para lidar, e tem agenda. E
não cansa, porque eu confesso, tem dia que eu me sinto assim, cansadaço, assim, falei, Senhor, eu tô cansado. Você falou bem, né? A gente tem um monte de coisa. Na verdade, assim, hoje a minha vida é toda dentro da música, mas meio que repartida, né? Então, hoje, no meu trabalho secular, eu dou aula de musicalização infantil, dou aula de artes, eu atendo 2 escolas, né, privadas, durante a semana. Eu atendo numa clínica com a musicoterapia para crianças autistas. Aí eu tenho família, tenho marido, tenho filho, que tem 18 anos, mas que precisa também de todo o suporte, de todo auxílio, até Agora mais. então, Agora mais ainda, né? Tenho a minha casa, tenho o ministério. Então, assim, é um cansaço, vamos dizer que é um cansaço até meio que comum, né? É comum que você fique cansada, é comum que você realmente sinta o seu físico, né, mais abatido, igual agora, por exemplo, eu tenho viajado bastante, tanto por causa das músicas, né, do ministério, quanto também pelo treinamento que eu dou de sim, ministérios de louvor. Então, isso cansa. Mas é uma coisa que é um cansaço seguido de um prazer, sim, eu sei como né? eu sei como é que É é. aquele cansaço. Mas às vezes é só cansaço mesmo. Às vezes você quer só dormir, né? Assim, depois de uma agenda, porque em meio a uma agenda que a gente vai fazer, tem o preparo de ensaio, né? Tem a vida espiritual que a gente prepara, mas também a gente tá misturado nisso daí, Tá ó. tudo nisso. Trabalho da semana, e casa e mulher, né? Faz comida, lava roupa, né? Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria. Não, gente, eu trabalho. E uma coisa engraçada, que as pessoas pensam assim, mas gente, só canta e não tem tempo pra nada. Inclusive, vou deixar uma dica, gente, tem mensagens que eu não consigo responder. Por quê? Chega mensagem no meio do meu trabalho. Não dá. Então, assim, cansa. Cansar? Cansa. Às vezes eu me sinto, sim, cansada, esgotada, mas é o propósito, né? E depois Deus renova as forças, então, mas cansa. Cansa sim. E os meninos, eles são compreensivos nisso aí, eles te ajudam de alguma forma, o Érico. E ajuda em quê? Não, cantar, cantar eu sei que ele não Ah, tá. canta. Mas Me assim, apoiam. te apoia, te Me deixa livre pra você apoia. fazer isso. Me apoia. Pode falar tudo, né? Ah, pode, ué. Me apoia. Mas assim, serviço doméstico, Não. amém, Senhor. Não, mas aí, Mas, tipo, assim, não é só ele. Eu queria deixar. Não, claro, né? De repente não tem mais gente por aqui que não faz isso. Não, mas aí, né? Mas assim, mas... Não, mas eu falo da questão ministerial. não, Porque fora eu falo isso. isso, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que, tipo, tanto homens quanto mulheres, que a mulher ou o marido não vão junto e não Proíbe. proíbe. Então sempre rola isso. Não, o Eric, ele é muito tranquilo. Ele não é envolvido na música. Inclusive, eu costumo falar que, de repente, se eu tivesse casado com pessoas dentro da música, talvez hoje minha vida seria muito diferente. Ele não é envolvido na música, ele não toca, não canta, não faz nada assim dentro da música, mas é aquela pessoa que eu falo pra ele, falo, meu bem, eu vou precisar. Fui convidada pra cantar em tal lugar. Se ele não puder ir, amém, me abençoa, vai, ó, leva sua mãe, leva sua irmã, tal, eu vou, entendeu? Então, assim, vou dar logo um spoiler do que tá pra acontecer aí na minha vida. Eu tô pra começar uma turnê esse ano. E em outros estados. Então, a gente já conversou sobre isso. E eu já sei que tem algumas que já estão até previstas, né, em outros estados,
que ele não vai poder ir. Então a gente já olhou na Veio agenda, mais ou menos a data. no calendário, ele já falou, eu não posso. Porque o trabalho é de escala, o trabalho dele. Não, mas é numa empresa, Ah, né, sim. que não tem essa liberação, Aham, né? sim. Então, ele já falou, nesse dia eu não posso. Porque sair daqui na sexta para voltar na segunda, não dá, Uhum. né? No meu caso, que eu tenho mais liberdade, tudo bem. Então, isso daí já foi conversado, entendeu? Isso daí, gente, se vocês me verem sozinha, eu tô aqui, né? Não é eu tô... porque ela separou, não, gente. Não separei, não separei. E também, meu marido, ele sempre aparece aqui. Então, assim, eu tô sempre debaixo da autorização dele, tá? Nunca tem aquela questão de, eu vou e ele nem sabe onde eu tô. Acontece, sabe o quê? De eu falar e ele não lembrar. Ah, mas aí. Acontece. Terça-feira. Acontece. Chego em casa, você tava cantando aonde? Isso acontece. Mas é super tranquilo, super tranquilo. Esquecer é normal. É. Nós homens, a gente tem essa. Faz parte, né, do pacote. Pois é. Renatinha, a gente está caminhando pro final, pro encerramento. Acho que a gente conversou bastante. Provavelmente tem várias coisas que a gente deixou passar, que a gente não conseguiu falar sobre. Mas eu acredito que a gente deixou passar porque foi uma obra do Senhor para você retornar aqui em outra oportunidade. Bora. E a gente relembrar isso aí, até quando você for lançar suas outras músicas, né? A gente quer ter sempre você por aqui, assim como a gente tem falado com os nossos outros convidados, que as portas estão abertas para você. Você sabe que você pode ir para onde você quiser, mas que a Bleia aqui é a sua casa. Minha casa. Aqui você está em casa. A gente aqui, seus amigos estão aqui, seus intercessores estão aqui, sua galera está aqui. É isso aí. Então, você pode ter certeza que aqui todo mundo te ama e aqui ninguém fica apontando o dedo quando você desafina, não. Não, se apontar A agora... gente só ri, a gente só ri. Se apontar agora, eu vou, ó... Mas assim, eu queria deixar uma dica para pessoas que estão indo, né, para o ministério, né, estão se envolvendo. Eu falo para cá, né? Isso. Aproveita aí, já faz suas considerações, já pode deixar seu recadinho do coração. Isso. Então, eu queria dar uma dica para você que está iniciando o seu ministério, que entende que é isso que Deus tem para sua vida. Porque você precisa entender que é isso, gente. Gostar de música não significa que é aquilo ali que você vai seguir, aquele ministério que Deus vai te colocar, né? Então, Deus, ele tem os posicionamentos, ele vai colocando cada um nas suas posições. Mas se você entendeu que essa direção de Deus para você, ora, busca de Deus, tenha vida com Deus e começa a entender que as coisas de Deus, ela vai muito além daquilo que você planejou, ela vai muito além daquilo que você pensou, porque Deus, ele já fez isso para você, tá? Então, coloca sempre diante de Deus isso, o que você está disposto a fazer, o que você quer fazer, o que Deus quer que você faça. Porque senão, você começa a ficar frustrado, você começa a esperar uma coisa que não foi aquilo que Deus te prometeu, tá? Então, a minha dica é essa, busca na palavra, ora, se consagra, vida com Deus, o ministério é isso daí, é dentro e fora da igreja. E eu quero agradecer muito por essa oportunidade, quero agradecer a vocês, sempre me recebendo com muito carinho, realmente aqui é minha casa. E dizer aí pra vocês, ó, gente, assistam lá, Não Serei o Mesmo, tem o clipe Me Direciona, tem outras músicas vindo por aí, tá? E eu vejo assim que é o que Deus está fazendo agora na minha vida, e eu trago isso com muita alegria, com muito prazer. Então eu quero agradecer muito a essa igreja que sempre abriram as portas para mim, ao pastor, Cleivson, né? Porque meu amigo Não, pode pessoal falar, é Neco, né? Pode falar, eu só chamo Necão. Aí, às vezes, quando eu tô no meio do culto, que eu falo assim, pastor Cleivson, aí eu fico com maior dificuldade de falar. Mas no dia a dia aqui com ele, Necão, deixa eu te falar aqui, rapidão, graças a Deus, ele atende. Eu falei pra ele, o pastor Neco.
Então, eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, tá? E Deus continue abençoando a esse projeto, tá? Do podcast. Eu acho que isso aí é um caminho para poder levar mensagem para muita gente. Eu acho que muitas coisas vão surgir, né, aqui e que vai edificar muita gente, vai trazer até mesmo a resposta para muitas pessoas. Renata Reis, fala pra gente suas redes sociais, como é que a gente te encontra. No Instagram tá como Renata_Reis Oficial. No YouTube tá como Ministério Renata Reis. Facebook eu não lembro. Mas procura lá, gente. Procura, Renata gente. Reis. E agora eu tenho, como é que é o nome daquele outro negócio lá? É o Twitter. Não sei nem mexer. Então. Mas aí. Ó, tá vendo que ela não sabe nem mexer. Ou seja, provavelmente você Tá vai vazio. mandar uma mensagem lá no Twitter e vai ficar avulso. Provavelmente. Mas me espera, gente. Eu tô TikTok? chegando. Fez TikTok? Fiz nada. Eu sou ruim pra caramba de TikTok. A gente é gente. mais velho, não Ah, fala. não, Isso aí TikTok eu não acho tá que na minha idade. tá muito jovem. Acho que nem É combina. jovem demais. TikTok pra mim é jovem demais. Não Eu pago consigo. mico no TikTok. Não consigo, eu nem fiz. Eu não consigo, não. O TikTok- Talvez eu faça. O TikTok que Talvez- deveria ficar bonito vai ficar mico. Talvez eu faça. Será que vai ficar bonito? Eu fazendo dancinha? Vai não, amigo. Vai não. Vai não. Vai não, amigo. Vai não. Não dá certo pra nós. Gente, eu conversei aqui com a Renata Reis. A gente vai encerrar essa primeira parte e vocês vão ficar, né, com o clipe dela cantando aí umas canções pra gente terminar da forma mais leve possível e adorando ao Senhor, que é o que essa adoradora faz, né? Você está no Bleia Cash, nossas redes sociais, no Instagram, @Bleia_Cash. No YouTube é o Bleia Cash, tudo junto, podcast, Bleia Cash Podcast. E sigam-nos nas redes sociais, dá like no vídeo, compartilha para os seus amigos. Eu tenho certeza que foi um papo, assim, muito interessante, foi divertido. Eu me alegro muito, sabe, Negona, que quando a gente tá junto eu fico super feliz. Toda vez que você fala assim, Nego, vamos tá junto, vamos fazer alguma coisa, vamos cantar. Você sabe que eu vou com o maior prazer, porque eu considero vocês minha família. Vocês são minha outra família que eu pude escolher, graças ao Senhor, que eu pude escolher. Então, um abraço para você, um abraço pro Eric. Obrigada. Pro Pedro, pro André, pro Paulinho, pra Dona Yara, pra Tininha, pra todo mundo que sabe que vocês moram no meu coração e vocês são amados também por toda a igreja, Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em São Mateus. Então, @Bleia_Cash e Bleia Cash Podcast no YouTube. Vamos encerrar por aqui e um beijão, Renata. Obrigada. E pra vou você ficar só de butuca ali agora, só ouvindo você cantar. No santíssimo lugar quero habitar, a um nível mais intenso em teu altar, a um nível mais profundo em tuas águas, Deus, quero mergulhar. No fluir da tua glória me envolver, me render prostrado vou te adorar. Só quero tua presença, Deus. Só quero tua presença, Deus.
Espírito, faz de novo o vento impetuoso e muda o ambiente. Santo Espírito, faz de novo o vento impetuoso e muda o ambiente. Santo Espírito, faz de novo o vento impetuoso e muda o ambiente. Santo Espírito, faz de novo o vento impetuoso e muda o ambiente. No fluir da tua glória me envolver, me render prostrado vou te adorar. Só quero tua presença, Deus. Só quero tua presença, Deus. Santo Espírito, faz de novo o vento impetuoso e muda o ambiente. Santo Espírito, faz de novo o vento impetuoso e muda o ambiente. Santo Espírito, faz de novo o vento impetuoso e muda o ambiente. Santo Espírito, faz de novo o vento impetuoso e muda o ambiente. Vem, acende o fogo, muda o meu coração e traz renovo. Oh, 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 oh. Atraído estou, pois a tua glória me incendiou e me transformou. Sou a tua casa, faz em mim morada, reina em mim, reina em mim. Não serei o mesmo, pois a tua glória me atraiu, me atraiu. Sou a tua casa, faz em mim morada, reina em mim, reina em mim. Não serei o mesmo, pois a tua glória me atraiu, me atraiu. Espírito Santo, Espírito Santo.